das 6 às 8. Amanhã nós vamos ter esse período. 6 horas nós vamos estar orando. Mas às 7 horas nós vamos ter o culto e será em outro ritmo do que nós somos acostumados. Então você vem, você vai ser tremendamente abençoado, tá certo? E que Deus te renove, te fortaleça, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Querido, quero trazer à tua memória algumas recordações. Primeiro, não perca o pique na leitura dos livros. Você tem, esse ano, 1,5 livro para ler por mês. Para chegar até o final do ano, você leu 18 livros. Nós também precisamos que você intensifique a sua devocional. Querido, meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Essa semana eu tive a alegria de ler o Salmo 119. Irmãos, são 176 versículos. Eu dizia para a pastora, irmão, coisa linda, maravilhosa. Como se nunca tivesse lido. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não envelhece, ela não enfraquece. Mas ela vai produzindo dentro de nós vida e vida com abundância. Quantos creem, diga amém. E eu espero que você tenha colocado seu relatório de devocional na cesta da oferta. E que Deus te abençoe tremendamente. Trazendo à sua memória, você está no ano do discipulado, você é um discipulador. Irmão, não se embaraça com as coisas desse mundo. Não deixe as coisas te segurar. Você já observou, você que já tem um tempinho, que você chega numa empresa e tem aquele funcionário. E o funcionário vai passando os anos, ele fica sempre naquele mesmo cargo, sempre fazendo a mesma coisa. E ele nunca toma atitudes de mudança. Ele nunca procura crescer na graça e no conhecimento, para que o seu patrão possa investir nele, possa ver nele uma pessoa que pode ocupar outros cargos, que possa ser uma bênção para a empresa. Não sei se você conhece gente assim. Aí, nós sabemos que chega gente que tem um ímpeto tremendo, que chega na empresa e com 6 meses o patrão olha e diz, esse cara aqui é uma bênção, e eu vou investir nele, e vou abençoar. Irmãos, faça uma análise, e veja qual posição você está vivendo. E dentro do reino de Deus é a mesma coisa, que nós prossigamos em conhecer ao Senhor, que venhamos a conhecer e prosseguir em conhecer, ou seja, buscar cada vez mais servir ao Senhor da melhor maneira. Nós temos necessidade enorme dentro da casa do Senhor, mas necessidades mesmo, e ela precisa ser suprida. E nós sabemos que Deus, Ele conta contigo. Você pode ser aquela pessoa que é chamada para oração. Teu ministério é a oração. E você forma gente para orar, que é o que mais hoje falta. Olha que ministério maravilhoso. A necessidade que nós temos de formar gente que saiba orar, que saiba buscar o Senhor. Porque nós sabemos que todo ser humano tem que orar. Mas irmãos, tem gente especialista nesse negócio. Tem outras pessoas que são especialistas em pregar. Tem uma comunicação extraordinária. E nós sabemos que Deus está contando com cada um de nós. Tem pessoas que têm um chamado, irmão, para visita. Sabe? Tem gente que vai fazer visita e a pessoa depois fica orando e jejuando para que nunca mais volte. Mas tem gente que faz visita, que tem um dom, que tem um talento, irmão, que a pessoa fica orando e jejuando, Senhor, quando é que o Senhor vai tocar no coração daquela pessoa, para ela voltar aqui, para fazer a visita. Ela chegou aqui, o ar mudou, tudo mudou, a alegria chegou, a presença de Deus chegou, a glória de Deus. Então nós temos muito departamento e Deus conta contigo. Como nós temos as células. Irmão, tem gente que tem uma facilidade para fazer célula que eu nunca vi.
Tem gente que tem uma facilidade tremenda. E outros mesmo com dificuldades, mas fazem. Que Deus te abençoe tremendamente. Você não imagina os problemas que o pastor tem para resolver. E não é problemas ruins, não. Eu estou falando problemas bons. Igual essa semana. Por causa da questão da gente precisar dar suporte para células que estão precisando de ajuda. E aí? Aí eu vou me lembrar de Jesus. Quantos aqui, irmãos, realmente guardaram a mensagem de sexta-feira? Sem a mensagem de sexta-feira, você não consegue entender o congresso todo. Sabe por quê? 1 João capítulo 4, versículo... Vamos começar pelo versículo 1, que é maravilhoso. Eu já queria pular, mas não vou pular não. Eu vou para o versículo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Congresso, bem-vindo Espírito Santo. E eu não posso deixar de trazer à memória dos homens, que nós só estamos começando, hein? Mês que vem todos os homens, todos os homens precisam estar no seu congresso, que vai ser na chácara, começando no dia 17, na sexta-feira à noite, e voltando somente no domingo. E todos têm, e aqui eu vou dar uma palavra aos funcionários, aos que são funcionários, são empregados. Essa desculpa que o patrão não libera, a empresa não libera, isso é desculpa para um mau funcionário. Seu pastor trabalhou muitos anos em empresa, e um bom funcionário, ele não está na mão do patrão, mas o patrão dele está na mão de Deus. O patrão dele está na mão de quem? E a Bíblia diz que Deus tende o coração do patrão para onde quer. E o bom funcionário, ele chega e fala assim: olha, eu tenho um retiro que vai fazer um bem para a minha vida, que vai me tornar um funcionário mais excelente, onde eu serei o melhor pai, onde eu serei o melhor filho, e onde eu serei o melhor empregado. Explica para o patrão, sabe o que o patrão fala? Não só estou te liberando, quanto também que você precisa para poder participar. Eu tenho um testemunho aqui para vocês, de uma irmã que foi contratada numa das redes de supermercados aqui, mais antiga da cidade, e também uma das maiores ainda aqui da cidade. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas ela foi contratada um mês antes de um congresso que nós tínhamos. E aí o marido dela falou: pastor, como é que eu vou fazer? Era um congresso de casais. Eu disse: pode ficar tranquila. Fiz uma carta, irmão, explicando por que aquela pessoa precisava estar indo naquele congresso. Sabe o que aconteceu? Ela foi liberada, foi abençoada e trabalhou lá vários anos depois, e só se desligou porque quis. Então eu quero que você entenda que se o pastor consegue já ter esse entendimento, você já imaginou Deus que fica olhando para você, que fica olhando para muitos irmãos com desculpas esfarrapadas? Porque a Bíblia diz, e preste atenção, que os ímpios são mais prudentes do que nós. E as pessoas ímpias, quando elas estão servindo os demônios, elas fazem de tudo e se esforçam para participar de tudo que é maligno, que tudo que é diabólico. E elas são excelentes quando estão nas trevas. Mas Jesus diz que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos pessoas relaxadas. Então nós precisamos ter esse zelo pelas coisas do Senhor. Você não está indo lá num congresso para jogar bola, você não está indo para você ficar na piscina. Vocês sabem que nós não temos tempo para essas coisas, mas nós temos tempo lá para orar, para buscar a Deus, para falar com o Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, tempo de nós chorarmos, de rugir mesmo, clamarmos com o Senhor com toda a nossa força, dizendo: nós queremos ser o homem que o Senhor gerou, nós queremos ser o pai que o Senhor
estabeleceu. Nós queremos ser o filho que o Senhor estabeleceu. Mas para isso é necessário que o teu coração esteja totalmente dedicado ao Senhor. Quando você abre 1 João capítulo 4, você começa a ver o porquê do congresso, bem-vindo Espírito Santo. 1 João capítulo 4 diz: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Analise. Preste muita atenção. Primeiro, o versículo 4 começa falando para quem? Versículo 4. Começa falando para quem? Para quem? Para os filhinhos. Olha a expressão. Carinhosa. Filhinhos. 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 Vamos voltar lá sexta-feira? A paternidade que nós temos direito. Nós somos filhos e não bastardos. Filhinhos. Filhinhos. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda, olha o ensinamento que Deus tem dado a essa igreja. Preste atenção. Todos aqui, todos, foi dado um mandamento que era para se memorizar Romanos 10, 9 e 10. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque dentro desses versículos nós lemos: quem é filho? Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Como é agradável você estar num lugar onde você não é cobrado. Mas como é desconfortável você ter um pastor e ter discipuladores que te cobram. É como uma mulher grávida. É como uma mulher grávida que quando chega próximo dos 9 meses, ou passou dos 6 meses, começa a ter aquele desconforto terrível. E quando então chega algumas, no 8º mês, até falta de ar tem. Mas por quê? Porque está chegando a hora de nascer de novo. Irmão, e nenhum ser humano vai nascer de novo, se não entender que Jesus Cristo veio em carne. Aquele Jesus tradicional que você conheceu, que você ouviu falar pela história, ele não salva. Mas quem salva é aquele Jesus
que criou todas as coisas, que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado num trono de glória. É esse Jesus que salva. É esse Jesus. É esse Jesus que você precisa trazer à tua memória, que te deu a alegria, a felicidade de ser filho de Deus. Filhinhos, olha como somos tratados. E aqui tem um segredo tremendo. Aquele que não conhece o plano da salvação, irmãos, ele está na ignorância. Mas a partir do momento que você conhece esse plano da salvação, negar esse plano, negar essa obra, é rejeitar o sacrifício de Jesus. Você já parou para pensar nisso? A seriedade que a igreja está lidando. Ser igreja, irmão, presta atenção, eu estou dizendo ser igreja. Eu não estou dizendo ser frequentador de igreja, eu estou dizendo você ser a igreja. Somente quem é a igreja é chamado de filhinho. Por quê? Porque tem que ser a igreja. Deus me livre, você já viu alguma cabeça andando sozinha sem o corpo? Você já virou esquina e tem um ouvido andando, só o ouvido, e você olhando ele passando, e você dizer, ei, e ele ainda conseguir mexer assim, que tem gente que mexe o ouvido, né? Mas só o ouvido. Você já viu um dedo andando pela rua? Não. Você precisa ver o corpo. E não tem jeito, irmãos, de nós sermos filhinhos, se nós não formos a igreja. E eu quero dizer bem claro, que nem o pastor, nenhum de nós pode ser a cabeça, porque a cabeça é bem estabelecida, e ela é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele é o Senhor dessa igreja, aplauda Ele, glorifica Ele, e exalte a Ele. Eu espero em Cristo. Eu espero em Cristo, irmão, e minha alegria vai ser Jesus dizer, ó, você é da sola do sapato, do pé. Do pé. Do sapato não faz parte do corpo. Então tem que ser do pé, né, Marassés? Eu sendo na sola, irmão. Ali, uma partezinha daquela célula está ótima. Estou no corpo. E a Bíblia diz que os filhos. E essa questão, irmão, é tão maravilhosa. Por quê? Porque quem é filhinho é porque sois de Deus. Leia aí. Filhinhos. Sois de Deus, pertencentes a Deus. Quando eu leio isso daqui, irmão, e eu me trago a minha memória. Oh, meu querido, sabe, tem gente que entende isso daqui, que faz igual o apóstolo João. Chega até a recostar no ombro de Jesus. Tem gente, irmão, que tem uma comunhão, que entende esse negócio, que sabe. Eu conheço uma mulher, não de andar com ela e nem de conviver com ela, mas eu conheço a história dela pelo menos uns 30 anos e a gente vem acompanhando ela. Um dia ela chegou testemunhando, ela diz, irmãos, eu quero dizer que muitas vezes eu chego para o Senhor, para Deus e digo, Pai, o Senhor me trata muito bem. Até de uma maneira, ela usou uma expressão, estou tentando lembrar, sabe? Que o Senhor me bajula, porque eu peço uma coisa para o Senhor e o Senhor me dá tantas vezes melhor. Você já pensou viver esse relacionamento com Deus? Você sentir e você ver o carinho de Deus, porque tem pessoas, irmão, como hoje de manhã foi ministrado, que em vez da direção ser de você olhar para todos que estão ao teu redor, você quer que todas as pessoas olhem para você. E a gente somos seres humanos. E a gente pode estar doente, querendo que todo mundo olhe para a gente, que tudo seja direcionado para nós. Mas, queridos, quando nós temos essa capacidade de ser curados, de sabermos que nós somos de Deus, e que Deus está cuidando de nós, de cada detalhe, que nós pertencemos a Ele. E eu pertenço a Deus, sabe pelo quê? Pelo poder, irmãos, da criação e da regeneração. Nós, como
criatura, todo ser humano, você sabia, ele pertence a Deus. Ele vai voltar para Deus, salvo ou não salvo. O problema não é onde é que ele vai passar a eternidade. Mas nós pertencemos a Deus por criação, mas por um outro detalhe, por regeneração. Porque nós nascemos de novo. Por isso quem nasceu de novo, cheira cheiro novo. Quem nasceu de novo, tem essa vida nova. Porque é uma nova criatura. Ele pode estar com 60, 80, 100 anos. Ele é uma nova criatura. E ele vive com Deus. Nós cantamos, venha o teu reino, Senhor. Observe bem que Jesus disse assim para Nicodemos, João capítulo 3, do versículo 1 em diante, ele diz: você nascendo de novo, você vê o reino de Deus. Você nascendo de novo, você vive no reino de Deus, envolvido pelo reino de Deus. Irmão, sabe o que é isso? É ser pertencente a Deus. Ser pertencente a Deus. É você entender algo que talvez você não entendeu ainda. Quando Jesus estava lá na cruz, e Jesus deu um brado às 3 horas da tarde, dizendo assim: consumado está. O que aconteceu naquele momento? Quem lembra? Oi? Não estou entendendo. A Bíblia diz que o véu que estava no templo, irmão, era um véu que você não imagina. E era um véu, você já leu, principalmente Lucas e também Mateus, quando fala de Zacarias. Vocês já leram? Que Zacarias estava demorando dentro do templo. E o povo ficou apreensivo. Porque ele estava demorando para voltar. Porque ele tinha tido uma visão. No Evangelho de João também apresenta algumas coisas. Mas nos Evangelhos deixa bem claro que ele estava aí onde que vocês estão, Zacarias. Aqui ficava aquele véu. Ninguém entrava daquela porta para cá, naqueles dias. E aqui tinha um véu enorme, aqui dentro era para estar a arca. A Bíblia não diz mais que a arca estava ali. Por quê? Porque há 500 e tantos anos antes, ela havia desaparecido. Mas o que eu quero dizer para você é que o véu estava lá no mesmo lugar. E aqui nesse lugar chamado Santíssimo, ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote. Os sacerdotes entravam aí onde nós sentamos. E aí nós tínhamos a mesa que era colocada os pães, o candelabro. Talvez você não saiba dessas coisas, mas você precisa aprender. E tinha todos ali, eles fazerem algumas coisas que simbolizam oração, que simboliza a alimentação, os pão da palavra de Deus, tudo. E Zacarias está ali. Mas aqui, somente o sumo sacerdote podia vir. Porque esse véu impedia, e esse véu era o limite. O povo então não passava da porta para dentro. Mas quando Jesus dá o brado lá na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasga, simbolizando o quê? Que o caminho estava aberto, e não somente aos sacerdotes, aos levitas, mas a todo o povo que pudesse entrar pelas portas. E não vinha, irmão, somente aonde nós sentamos, somente no lugar santo, mas chegar no lugar santíssimo, onde o Pai está, e se relacionar com Ele, como filho, como verdadeiros filhos que podem chegar diante do Pai, porque o que mais o Pai quer não são filhos distantes, mas filho que conviva com Ele, que se relacione com Ele, que o abrace, que sinta o cheiro dEle, o perfume dEle. Eu sei que nós estamos numa sociedade egoísta, eu sei que nós estamos numa sociedade de coração de pedra, mas nós precisamos dessa revelação.
Nós cantamos aqui um cântico, vem com o peso da tua glória. Eu quero dizer que essa glória, ela está exposta. E ele abriu o braço e disse: vinde a mim todos. A grande dificuldade é nos libertarmos, porque o caminho está aberto. Mas nós temos uma guerra, irmãos. Olhe bem para mim. Escute bem. A Bíblia diz claramente que Satanás e os seus demônios estão trabalhando intensamente para te separar de Deus, para te separar do teu Pai, do teu Criador. Mas aqui a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, que são regenerados, são guiados pelo Espírito Santo. E no versículo 4 ele continua: e já os tendes vencido. Por mais que o diabo se levante, por mais que os demônios se levantem, por mais que Deus permita que eles até tentem nos oprimir, eu quero dizer que a Bíblia está dizendo que nós não venceremos, nós já vencemos. Nós já vencemos. A Bíblia diz: e já os tendes vencido. Eles estão derrotados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, irmão, que o que mais o diabo trabalha é para roubar a sua identidade, é para que você não saiba quem é o teu Deus, e o que o teu Deus fez por você, e o que o teu Deus te deu, que é o direito de ser filho de Deus. O que você é? O que você é? O que nós somos? O que nós somos? Ah, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você estaria pulando, saltando e bendizendo ao Senhor e aplaudindo a Ele de todo o teu coração. Você estaria dando júbilo. E por que você ainda está com essa cara de chuchu murcho? Algumas semanas atrás, Deus falou para nós, o nosso Pai falou: olha, os problemas vão surgir. E sabe para que é? Oportunidades, questão de vocês viverem milagres. De vocês viverem milagres. Porque já os tendes vencido. A Bíblia diz que já os tendes vencidos. Você se lembra de Lucas 1,37? Diga assim: para o meu Pai. Teve um crente, vamos lá. Para o meu Pai. Complete agora. Isso, teve outra crente. Vamos lá. Vamos dizer: para o meu Pai. Aplauda ao Senhor, porque para o teu Pai não há nada impossível. E sabe por quê, irmão? Leia Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Olha que coisa linda. Olha o que o seu pai fez para que você possa viver em vitória, para que você possa viver nesse nível de vida. Romanos 8, 32. O nosso Pai não poupou ao seu próprio Filho, e Filho aqui está maiúsculo, é Jesus Cristo. Antes, entregou Jesus por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as? Quando a igreja entender isso, começaremos a viver outro nível.
Volta a 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. E aqui está dizendo que está vencido todos os demônios e até o anticristo. Porque maior é o que está em vós. Maior é o que está aonde? Maior é aquele que está onde? E por que nós estamos agindo de uma maneira tão diferente? Você já falou com uma pessoa vencedora? Você já viu como que é o comportamento dela? Você já falou com aquela pessoa vencedora? Aquela pessoa que sabe quem ela é? Aquela pessoa resolvida? Aquela pessoa que sabe quem ela é? Aquela pessoa que sabe o que fazer? Aquela pessoa que sabe o caminho que ela tem que trilhar e ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda? Porque maior é o que está em vós. Agora eu quero que você responda. Leia 1 Coríntios 3,16 e vê se isso é uma verdade. 1 Coríntios 3,16. Leia. Não sabei vós. Quantos não sabem? A maior verdade, que somos o templo do Espírito e que esse Espírito Santo habita em... Vá para o capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo de quem? E que ele habita em vós, e ele é proveniente de Deus, e que não sois de vós? Por isso, irmão, maior é o que está em nós. E sabe por que nós estamos nesse congresso? Porque nós entendemos isso. E nós estamos aqui nesses 5 cultos dizendo para Deus que nós queremos permanecer, sabe no quê? Na pureza. E queremos que o Senhor liberte, converta toda essa sociedade. Por quê? Porque no versículo 18, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. E eu gostaria que você fosse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por isso que nós estamos aqui clamando a Deus, que assim como o Senhor nos tirou desse mundo, com essas obras, que o anticristo, que os demônios procuram lançar no mundo, assim como o Senhor nos libertou, todas essas pessoas que lá estão na cegueira, venham ser libertas. E eu creio, irmãos, que essa luta que nós estamos passando esses dias, eu sei que tem sido desgastante para muitos, tem sido uma guerra. Você vai colher frutos maravilhosos, porque mesmo que você esteja agora chorando, que você esteja em lágrimas semeando, vindo em lágrimas,
com dores, com ferida. A Bíblia diz que você está semeando e você vai colher. E vai colher não é pouco. A Bíblia diz são feixes. São feixes, irmãos. São feixes que você vai ver a glória de Deus. E as pessoas também verão, e elas vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por esse povo, e por isso eles estão alegres e felizes. Eu quero dizer que as pessoas vão testemunhar ao teu respeito. Não será nem você que vai falar, serão as pessoas que verão e testemunharão a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua casa, a glória de Deus nos seus filhos, a glória de Deus na sua família toda, na tua parentela. Eu posso ver e eu creio, e eu dou glória a Deus por isso. A Bíblia diz que maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu tenho um vizinho, e antes de vir ele parou, começou a conversar comigo e disse: pastor, eu não vou em igrejas, eu não frequento. Eu disse: Ele disse para mim: mas pastor, essas coisas estão acontecendo nesses dias, esse negócio não é de Deus não. Ele falou: nem na minha casa eu não tenho ligado o televisor. Veja bem, irmãos, uma pessoa que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, mas eu ali conversando com ele, sentindo a alegria de estar falando com ele, e ele próprio testemunhando. E ele lembrou de uma coisa que muita gente se esqueceu. Há uns 4 anos atrás, ou 3 anos, fizeram um escárnio da pessoa do Senhor Jesus nessa festa. E aí veio o Covid. Preste muita atenção, irmãos, porque o pastor é falho, o seu pai e sua mãe é falho, seu irmão é falho, mas essa palavra é perfeita. E a Bíblia diz que se nós não nos convertermos, virão pragas atrás de pragas. Mas o que eu quero te trazer à tua memória é que para nós, a Bíblia diz que nós fomos arrancados do mundo e conseguimos ver o que está em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque, olha o que está dizendo: tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o seu desejo também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Vá para o versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Portanto, irmão, faça algo. Eu gostaria que você lesse comigo 2 versículos para a gente orar. Porque quem tem a vida eterna faz algo. 1 Tessalonicenses, se coloque de pé, se você pode. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito, e aqui é o Espírito Santo. Não extingais, não entristeçais. Não se afaste do Espírito Santo. Mas agora venha para Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com o vinho, com as festas, com as orgias, mas enchei-vos do Espírito Santo,
Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo em nome de Jesus. Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso espírito, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, você estando fazendo o que você fez sexta-feira à noite, o que você fez ontem, as crianças durante o dia, hoje de manhã e agora, você está cumprindo com o mandamento de Deus, e Ele vai cumprir com o mandamento dEle. Ele vai nos encher do Espírito Santo. Ele está trabalhando e Ele está operando agora. Você está sendo cheio do Espírito Santo. Se você pode, faça assim com as suas mãos, em sinal de recebimento, e em nome de Jesus Cristo. Igreja, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, vivendo em vitória, porque você é filhinho. Espírito de Deus, leva essa vida agora a sentir o calor e o amor do Senhor, testificando com o Espírito dela que ela é filha de Deus, ele é filho de Deus. Aleluia! Igreja, seja cheia e cheia do Espírito Santo. Filhinhos, recebam em nome de Jesus. Recebam todo o amor, todo o carinho, toda a graça do Senhor. Amado Espírito Santo, como eu te amo, testifica comigo outra vez, mais uma vez. Sei que tem ciúmes de mim. Aleluia. Sei que clama por mim. Esperando estou no seu agir. Sois de Deus, filhinhos, sois de Deus, filhinhos, filhinho, vocês sois de Deus. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou